Olá! Na aula de hoje vamos resolver a questão 43 do vestibulinho da ETEC. Entre as formas mais comuns de coleta seletiva existentes no Brasil, existe aquela realizada porta a porta, por associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Suponha que um caminhão pertencente a uma dessas cooperativas faça diariamente um percurso de 630 km, com mesma velocidade média. Excepcionalmente, em um determinado dia, o motorista aumenta sua velocidade média em 10 km por hora, economizando assim 4 horas em seu percurso habitual. Logo, o número de horas gastos diariamente no percurso habitual é de, no item A, 14 horas, no item B, 15 horas, no item C, 16 horas, no item D, 17 horas e no item E, 18 horas. Vamos iniciar aqui a questão 43, destacando que esse caminhão dessa cooperativa percorre de 630 quilômetros. Logo, isso é a distância. Com mesma velocidade média, que nós vamos chamar de Vm. Excepcionalmente, ou seja, aconteceu alguma coisa nesse determinado dia que o motorista ele aumenta essa velocidade média. Se ele aumenta essa velocidade média em 10 km, é a velocidade média que ele está habitualmente acostumado a usar. Então, ele soma em 10 km por hora. Com isso, aumentando essa velocidade média em 10 km por hora, ele economiza 4 horas. Ou seja, o tempo habitual, perde 4 horas para dar essa velocidade aumentada. Ou seja, se aumenta a velocidade, eu diminuo, eu economizo no tempo. Logo, o número de horas gastos diariamente no percurso habitual é D, ou seja, está querendo saber o tempo. Nós sabemos que a velocidade média ela é a relação entre a distância pelo tempo. Então, se na velocidade média habitual, esse motorista percorre 630 quilômetros num determinado tempo. Porém, nesse determinado dia, esse motorista ele aumentou a velocidade média habitual em 10 km por hora. Mas só que ele percorreu o mesmo percurso. Com isso, ele economizou, nesse tempo habitual, ele economizou 4 horas nesse percurso. Perceba aqui que nós temos duas equações, duas incógnitas. Nós temos aqui, então, a equação 1 e aqui a equação 2. Podemos, então, nessa equação 2, isolar a velocidade média habitual. Pegando esse mais 10, passando para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo. Então, 630 dividido por t menos 4, menos 10.
Com isso, nós podemos utilizar o método da comparação de resolução de sistema para que encontremos uma equação com apenas uma incógnita, nesse caso, incógnita t. Percebe que aqui na equação 1, a velocidade média habitual, VMH, é a mesma velocidade média habitual na equação 2. Então, VMH, ou seja, esse valor na equação 2 e esse valor na equação 1, eles são iguais. 630 sobre t menos 4, menos 10, que é a equação 2 aqui, tem o mesmo valor que os 630 sobre t. Igualamos as duas equações. Nós temos então aqui a variável t. Com isso, vamos trabalhar essa equação. 630 menos 10 vezes o t menos 4 sobre t menos 4 igual a 630 sobre t. Melhorando aqui, 630 aplicando a distributiva, sinal negativo com sinal positivo na multiplicação, os sinais são diferentes, continua menos. 10 vezes o t, 10t, menos com menos, os sinais são iguais na multiplicação, sempre mais. O 10 vezes o 4, 40. Isso sobre t menos 4 igual a 630 sobre t. Perceba que temos uma igualdade de razões, logo, esse t que divide aqui o 630, ele vai multiplicar os três termos do outro lado da equação. E o 630 vai multiplicar os dois termos t e o menos 4. Então, t vezes 630, 630t, menos t vezes 10t, 10t, elevado ao quadrado, mais 40 vezes t, 40t. Igual. O 630 multiplica por t, vai dar 630t. Menos, porque aqui é menos. 630 vezes 4 resulta em 2.520. 2.520. Agora, vamos ajustar essa equação do segundo grau. Perceba que o termo que está elevado ao quadrado ele é negativo. Então, nós vamos passar esse menos 10t quadrado para o outro lado da equação. Vai ficar positivo. 10t ao quadrado positivo. Aqui, mais 40t ao quadrado, quando eu passo para o outro lado, ele fica menos 40t. Esse mais 630t, quando eu passo para o outro lado, ele fica menos 630t. Agora, nós vamos copiar aqui
esse mais 630t e vamos copiar esse menos 2.520 e igual a zero. Podemos observar aqui que menos 630t com mais 630t, esses dois termos algébricos eles são anulados. Então, encontramos aqui uma equação do segundo grau, 10t ao quadrado menos 40t menos 2.520 igual a zero. Podemos observar que o coeficiente 10, o coeficiente 40 e o coeficiente 2.520, nós podemos aqui simplificar por 10. Simplificando então por 10, sobrou 1t ao quadrado. 1t ao quadrado, t elevado ao quadrado, menos 4t, menos 252 igual a zero. Uma equação completa do segundo grau. Nessa resolução, nós vamos resolver essa equação usando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Utilizando então a fórmula resolutiva de Bhaskara, vamos destacar aqui então os coeficientes A, B e C na nossa equação. Coeficiente A é o número que acompanha o termo que está elevado ao quadrado. Então A vale 1 e é positivo. No item B é o coeficiente que acompanha o termo que não está elevado ao quadrado. Então menos 4. Perceba que eu tive o cuidado de colocar entre parênteses para não confundir com os sinais quando nós utilizarmos as formas. E o item C, que é chamado de termo independente, é o menos 252. Primeiro, vamos encontrar delta, né? É chamado de discriminante. O delta, então, ele é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é o b elevado ao quadrado, então é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 252. Aplicando a potência, delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado. A gente tem que recordar que toda potência cujo expoente é par, o resultado fica sempre positivo, então vai dar mais 16. Vamos fazer a regrinha de sinais aqui para a multiplicação. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 252. Vamos imaginar que 250 vezes 4 dá 1.000. 2 vezes 4 dá 8. Então, 1.000 mais 8 é 1.008. 1.008 mais o 16. Então, nós temos que delta vale 1.024. 1.024. Na fórmula resolutiva de Bhaskara, nós vamos ter que encontrar a raiz quadrada desse delta. Então, a raiz quadrada de 1024 é 32. Raiz de delta é igual a 32. Porque 32 vezes 32 vai dar 1024. Você também poderia fatorar o 1024, que vai dar 2 elevado à 10ª potência.
E aí vai ter que fazer simplificação, né, com os radicais, enfim. Então, a raiz quadrada do delta, que é 1024, ele é igual a 32. A fórmula resolutiva de Bhaskara, como a nossa variável na equação é t, então t é igual a menos o b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então, t vai ser igual a menos, que é da fórmula, agora veio o coeficiente b. O coeficiente b é menos 4. Tome cuidado com o sinal. Mais ou menos a raiz do delta, que nós encontramos aqui, ó, 32. Isso dividido por 2 vezes o valor do a, e o valor do coeficiente a é 1. Fazendo regrinha de sinais aqui para a eliminação de parênteses, temos que t vai ser mais 4 mais ou menos 32 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Com isso, nós já conseguimos separar a raiz, as raízes. A raiz 1, 4 mais 32 dividido por 2. Então, a primeira raiz, 4 mais 32 é 36. 36 dividido por 2 dá 18. A segunda raiz vai ser 4 menos 32 dividido por 2. Perceba que essa segunda raiz ela é negativa. Menos 28. 32 tira 4, eu vou ter um número negativo em 28. 28 dividido por 2 vai dar um número negativo 14. Com isso, esse valor negativo para nós não serve. Nós vamos descartar esse valor negativo. Porque tempo, nesse caso, ele não pode ser negativo. Logo, a resposta é 18 horas. Então, temos o tempo habitual de 18 horas. Com isso, a questão 43 tem como resposta certa a alternativa E. Resposta correta, a alternativa E, 18 horas. Logo, o número de horas gastos diariamente no percurso habitual, né? Perceba que esse T aqui é o tempo habitual. 18 horas, como vimos na resolução. Ok? Valeu, obrigado.